Olá, eu sou Ada Silveira, sou professora na Universidade Federal de Santa Maria e quero saudar inicialmente nesta mensagem aos colegas da Universidade do Rio dos Sinos, bem como os colegas da Universidade Södertörn, na Suécia, ademais das minhas colegas da Universidade Federal de Santa Maria, com as quais nós inauguramos então esse convênio CAPES-Extinte. A minha comunicação hoje ela aborda um programa de pesquisa que eu venho conduzindo já há cerca de 18 anos e é sobre os espaços transfronteiriços brasileiros. Eu denomino então essa comunicação de hipermediatização de espaços heterotópicos. Conforme pode ser observável, o Brasil ele possui uma extensão de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, algumas partes delas com rios, fronteiras terrestres com 10 nações sul-americanas. O Brasil só não possui fronteira com o Chile e com o Equador. O Brasil então possui fronteira com vários estados autônomos, ademais de fazer fronteira na região norte com a Guiana Francesa e com o Suriname, como nós denominamos a Guiana Holandesa. Existe uma terceira Guiana, República Cooperativa da Guiana, que se considera como um estado independente. Então, essas fronteiras, elas produzem uma profunda preocupação nas atividades comunicacionais, uma vez que elas possuem uma densidade de ocupação populacional muito diferente, muito diferenciada conforme a região brasileira. Os estudiosos brasileiros entendem que há 3 grandes arcos que definem as especificidades dessas fronteiras. O Arco Sul, corresponde a 3 estados federativos do Brasil, onde se encontra a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É um arco que possui profunda comunhão e proximidade com os estados-nação que nos são vizinhos, como o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. O Arco Sul ele é o mais densamente povoado. É uma povoação relativamente recente, possui cerca de 2 séculos e meio e possui uma atividade comunicacional midiática intensa, de alta qualidade em algumas das suas práticas e de profundo avanço tecnológico, especialmente tendo em vista que no estado do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina, se localiza a cidade de Foz do Iguaçu, que é um grande porto comercial e importador de eletroeletrônicos para atividades, para o comércio no Brasil. Um segundo arco nós temos na parte central, que se comunica com a Bolívia especialmente, com parte do Paraguai e com a Bolívia, seria o nosso arco central. Ele já é menos povoado, embora possua um histórico social bastante denso, e há um terceiro arco que corresponde principalmente à Amazônia, que se situa no norte e faz fronteira com o Peru e a Colômbia, ademais da Venezuela e as 3 Guianas já referidas. Esse terceiro arco ele possui um encontro paradigmático, dentre as 9 tríplices fronteiras que o Brasil possui, há um encontro paradigmático nesse arco norte, que é na cidade brasileira de Tabatinga. Essa cidade, internacionalmente, no noticiário, ela é conhecida como Rota da Cocaína. É uma cidade pequena, há várias outras pequenas cidades no seu entorno, e é uma cidade de colonização portuguesa antiga, tão antiga quanto as cidades do sul, que são densamente povoadas. Mas é uma cidade tremendamente progressista. Ela é gêmea com a cidade de Letícia, na Colômbia, a capital do estado colombiano do Amazonas. E a Colômbia conta com o Plano Colômbia, um plano de comunicação que os Estados Unidos implementaram no sentido de barrar a ação do narcotráfico naquela região.
Então, as preocupações comunicacionais sobre as atividades que se dão nesses 16 mil quilômetros de fronteira, elas são inesgotáveis, né, como uma agenda de pesquisa. A minha preocupação se situa, então, na identidade social, né, e a presença dessa identidade, o trabalho sobre essa identidade na atividade comunicacional midiática, nesses espaços que um pesquisador latino-americano denomina de complexos urbanos transfronteiriços, né? Porque eles são de fronteira seca em grandes partes. O Brasil possui 32 cidades gêmeas nesses ambientes fronteiriços, e isso demarca um padrão de interação social muito forte e que costuma ser ignorado pela mídia de referência, né? Uma vez que o noticiário sobre esses ambientes ele é marcado pela preocupação com a contravenção, né? Com os ilícitos legais, né? Com a contravenção de eletroeletrônicos, de armas, né? De drogas, e é um noticiário recorrente nesse sentido. O padrão de análise que nós construímos para compreender como se produz a cobertura noticiosa brasileira sobre esses espaços, eu não vou me deter na cobertura noticiosa dos nossos outros vizinhos sul-americanos, é marcada pelo que nós entendemos como o subimperialismo brasileiro na América do Sul, né? Vários estudiosos já demarcaram isso aí, e no nosso entendimento a cobertura noticiosa segue esse padrão, né? A agenda noticiosa, então, ela é guiada pela doutrina da segurança nacional, né? Mesmo com a redemocratização e o Brasil estando numa outra condição, a doutrina de segurança nacional ainda marca, né, as preocupações midiáticas com as nossas fronteiras, as tensões entre segurança e defesa, né, elas dão o tom da cobertura midiática. Há um frágil debate sobre segurança e defesa nos aspectos de segurança pública, isso é reclamado pelos estudiosos tanto de defesa quanto de segurança, né, que o debate público predominantemente orientado pela mídia, uma vez que as outras áreas do conhecimento muito se preocupam com a atuação midiática no Brasil, essa atividade que é profundamente influente sobre as dinâmicas da opinião pública, elas ainda estão marcadas por preocupações com segurança e com defesa, né? Ou seja, não há uma perspectiva de segurança civil ou com parâmetros que demarquem claramente, né, o nível de cidadania que se estabelece nesses espaços fronteiriços. Um outro aspecto é que a costa atlântica, né, que foi onde começou a colonização europeia no Brasil, a costa atlântica igualmente é territorialmente muito expressiva, ela o seu cotidiano enquanto costa atlântica está ausente do noticiário, ou seja, enquanto há um noticiário sobre a atividade transfronteiriça, né, que denigre e estigmatiza a identidade social dos seus habitantes, os habitantes da costa atlântica eles são naturalizados como naturalmente brasileiros, né, e as atividades das praias e dos portos possuem uma cobertura muito mínima, né, na atividade noticiosa da mídia de referência. E por fim, há uma ambiguidade muito forte na identidade social desses habitantes da costa litorânea, ou seja, o tratamento que a mídia concede para os habitantes da costa litorânea, né, especialmente as populações periféricas que são denominadas de favelados, né, habitantes de favelas. Há uma certa ambiguidade no tratamento da sua identidade social com os habitantes dos espaços transfronteiriços, ou seja, os autodenominados fronteiros. Por fim, então, eu gostaria de remarcar que os processos comunicacionais midiáticos, eles estão marcados por uma perspectiva de colonialidade, né? O Brasil, em que pese estar independente de Portugal há cerca de 2 séculos, a mentalidade colonial ainda demarca a concepção que os brasileiros
nós temos sobre a nossa relação social. A mídia de referência, então, ela determina a produção e a circulação de conteúdo, né? Ela é muito forte ao hierarquizar a cobertura noticiosa sobre mídias de menor impacto e alcance. E os sistemas de mídia de referência nacional, então, atuam no sentido de subjugar a identidade social. Então, por fim, eu gostaria de remarcar que o pensamento dos pesquisadores nórdicos em mediatização, né, e europeus, de maneira geral, tem sido um suporte também para as pesquisas que nós desenvolvemos. E a principal indagação que no presente momento nos orienta é se a emergência das redes de mídia social digital será capaz de incrementar o poder comunicacional das mídias locais e alimentar os seus processos midiáticos, né? Uma vez que há uma expectativa muito grande, porque a fibra ótica, há políticas públicas para a chegada de fibra ótica nas fronteiras, especialmente no Arco Norte, porque no Arco Sul a iniciativa privada já se ocupou disso, né? No Arco Central já há iniciativas e no Arco Norte há uma política pública, então, né, de incrementar a presença, a utilização da fibra ótica para incremento das atividades comunicacionais midiáticas. A nossa dúvida é se haverá capacidade dessa atividade de proximidade reverter as estigmatizações que a mídia de referência nacional, os sistemas de mídia de referência nacional já estabeleceram para a atividade noticiosa nesses espaços. Então, muito obrigada, agradeço a atenção.